Tarde, estamos aqui fazendo a manutenção dos nossos registros, fechando o nosso curso de pensamento sistêmico, trazendo as observações e hoje estamos aqui com o Maxwell Ribeiro. Maxwell Ribeiro, uma fera, um querido, antigo servidor público aqui de Cabral, é o coordenador do Sejusc, que agora está trabalhando com o direito previdenciário, depois vai fazer uma aula para nós. Mas nesse momento estamos aqui comemorativamente, celebrando o Maio das Pix. Ele vai responder umas perguntas para nós aqui. Então ele vai explicar para nós. Olha o Maxwell aqui, ó. Ele vai falar sobre por qual razão acreditar nos métodos consensuais e autocompositivos. Vai explicar o que foi que motivou ele, a doutora Tarcísia, a organizar um projeto, levando as práticas integrativas e complementares em saúde para o fórum, com o respectivo voluntariado que está trabalhando essas técnicas, para poder usar isso junto com esses métodos consensuais. E aí depois a gente segue falando sobre mais umas coisas importantes. Max? Vamos lá. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Desde já eu agradeço aqui as considerações aqui do meu amigo Diego, né, que é sempre feliz aí nas suas palavras. E eu costumo dizer, né, que os métodos consensuais, né, ele surgiu como uma forma de acesso à justiça. Não só eu, como muitos escritores do âmbito jurídico, dos autores renomados, eles já observaram ao longo dos estudos que os métodos autocompositivos têm surtido um efeito muito importante no judiciário, principalmente quando se diz, né, a respeito ao acesso à justiça. Por quê? Porque hoje uma demanda judicial ela requer a atuação de vários profissionais. Dentre alguns deles é a figura do advogado. E nós sabemos que municípios menores como Santa Cruz Cabrália não dispomos de defensoria pública. Então a única forma de entrar com um processo judicial seria através de um advogado particular. E sabemos muito sobre a capacidade econômica de muitos dos nossos moradores. E isso impacta muito na questão do acesso à justiça. Pessoas que têm demandas de divórcio há mais de 20 anos, pessoas que precisam de demandas em questão para resolver referente à solicitação de pedido de pensão alimentícia, guarda, regulamentação de visita, partilha de bens. Essas demandas, né, curatela que envolve o idoso, né, a tutela, essas demandas são demandas do judiciário que geralmente em comarcas maiores elas recaem sobre a defensoria pública. Mas como nós não temos essa ferramenta, né, que é a ferramenta da gratuidade da justiça, hoje, através do Sejusc, as pessoas estão conseguindo resolver uma parte das suas demandas através dos métodos consensuais e autocompositivos. Como que funciona? As pessoas apresentam a sua demanda, seja divórcio, pensão alimentícia, guarda, regulamentação de visita, e aí a parte requerente ela recebe um primeiro atendimento, e nesse atendimento ela vai, né, depois de saneado ali os pontos principais da demanda dela, ela vai receber uma carta convite. Aí é o primeiro ponto principal, né? Ela recebe uma carta convite para encaminhar a outra parte, que é a parte requerida. Aí a gente conversa sobre a importância entre a parte que está fazendo o requerimento ter uma boa comunicação com a parte que vai receber esse convite, né? Eles não precisam ser amigos, mas eles precisam ter uma boa comunicação, que a gente chama no Sejusc, no curso de mediação de comunicação não violenta. E a gente fala um pouco sobre isso, aborda um pouco sobre isso e fala da importância deles ter uma proximidade para tentar resolver o problema, para tentar resolver o litígio.
Então os métodos autocompositivos, não há obrigatoriedade nessa primeira fase deles constituir o advogado. É como se fosse aquele juizado de pequenas causas, onde as pessoas podem ir apresentar sua demanda, receber uma carta convite, encaminhar a outra parte, convidando ela para que compareça a uma audiência que é chamada audiência de mediação. E nessa audiência, essas partes vão ser assistidas por um advogado com um curso de mediação, onde ele vai, colocar em pauta as demandas de cada um, vai ouvir os anseios de cada uma das partes e vai trabalhar para que elas, em comum, em consenso, em comum acordo, cheguem num denominador comum para a resolução do problema. Então, a importância dos métodos, autocompositivo, ele traz esse peso, porque nesse primeiro momento a gente elimina um processo judicial litigioso que pode demandar anos na justiça. Por quê? Porque o judiciário hoje ele tem uma demanda muito alta de processos. Para vocês terem uma ideia, a Cabraia tem em média de quase 5.000 processos em tramitação. Então, dependendo da causa, ele pode durar de 1 a 3 ou 4 anos. Então, assim, veja, há muitas perdas. Você perde no tempo, você perde às vezes no custo, porque o custo de um processo desse é muito alto, E aquilo que é mais importante, a gente tem que priorizar aquele bem que ele é intangível, mas é um bem de maior valor, que é o nosso tempo. Ele não volta atrás, O tempo você não tem como voltar. E a gente tem uma máxima que a gente fala na mediação, é que as pessoas precisam fechar os círculos. Se ele tem uma demanda, um litígio onde ele não fechou o círculo, ele não consegue dar um passo à frente, ele não consegue seguir a vida dele antes de resolver aquilo. Então você ficar com a demanda por 5 anos pode lhe trazer prejuízos emocionais, psicológicos, prejuízos financeiros. E o método autocompositivo ele tem essa capacidade de atuar no problema de uma forma rápida, célere e com um baixo custo. Quanto ao que motivou, organizar um projeto para linkar aí as PICs para o fórum, surgiu de uma necessidade em que as partes, eu posso usar aqui até o nosso testemunho, que foi aquele projeto Pai Presente que nós fizemos em 2018, e que foi um período em que as partes que recebiam a carta convite para vir fazer o exame de DNA para o reconhecimento de paternidade, eles estavam bastante resistentes, a aderir a esses métodos logo no início. E o que ocorre? A gente tentou linkar aí as PICs para poder fazer uma abordagem educativa para com as partes e uma terapia também para que houvesse uma consciência coletiva na busca da resolução do conflito. Porque os pais, principalmente, que estavam bastante resistentes, bastante relutantes em participar do projeto. E a partir do momento em que o nosso amigo Diego apresentou uma das ferramentas das PICs, que foi a constelação familiar, e fez uma abordagem coletiva, nós vimos que ali aquela barreira que travava a participação das partes naquelas audiências começou a ser destravada. Então a gente observa que as práticas integrativas, através das diversas ferramentas que existem, e uma delas é a constelação familiar, ela faz com que o indivíduo ele pare de olhar para o próximo e ele comece a olhar para si mesmo e ver também os problemas internos que eles têm dentro que precisam ser resolvidos. E daí, quando ele tem uma compreensão do seu conflito interno, ele passa agora a compreender aquele conflito externo. E isso facilita muito a dinâmica da mediação. Então esse é um dos motivos. Além de que nós tínhamos um grupo de colegas que
atuam no judiciário, que recebem uma demanda muito pesada em relação às demandas judiciais, pessoas que participaram conosco daqueles pontos de acupuntura, não é isso? Sim, foi interessante a reação da própria equipe do fórum, cuidando do cuidador, para eles aderirem e ajudarem a gente a multiplicar, a falar a importância das técnicas, isso. Né? Inclusive quero mandar um abraço para a Maetê, querida companheira, né? E todos os outros servidores, né? Isso. Então, assim, essas práticas, a gente observa que o conflito ele não atinge só as partes. Às vezes ele atinge também os operadores, aqueles que vão conduzir, né? As pessoas têm estresse em audiência, as pessoas acabam absorvendo o problema do outro, e essas práticas integrativas, elas fazem como se fosse, eu posso usar essa abordagem, não sei se eu posso usar essa abordagem aqui com o amigo Diego, mas eu vou fazer uma analogia ao Feng Shui, que é aquela energia que você faz quando você organiza as coisas e ela precisa fluir. Então, Luciane, querida, né? Então, quando você organiza essas coisas dentro de um sistema organizacional, né? Como, por exemplo, o fórum, as coisas começam a fluir com mais facilidade, né? Então, as práticas integrativas, ela tem também essa característica e ela casa bem com a mediação, com os métodos autocompositivos, porque os métodos autocompositivos ele já vem de uma filosofia, né, carregada dessa filosofia oriental, que busca a resolução pacífica do conflito, né? E aquilo que é mais importante é buscar a paz interior. Se você resolve o conflito, você pula esse ciclo e vai para o próximo. Então você busca você só acaba vai mudando o cenário do só vai conflito, mudando o cenário. Né? Você adquire uma paz interior porque você resolveu um problema que estava te incomodando. Você conseguiu vencer essa fase. Então os métodos autocompositivos, assim como as PICs, ele traz ele vem carregado, né? Inclusive eu quero dizer para o pessoal que eu constelei a paz interior com a doutora Ana Medeiros, que é uma das principais voluntárias lá de Sejusca aqui no CAPS, que ela veio cuidar de nós, constelou quase todo mundo, só faltou o André, os outros ela Maravilha. Tá cuidando da equipe. Um abraço para a doutora Ana Medeiros, uma grande colega e que tem nos ajudado muito, principalmente lá no fórum, né, com a participação dela lá, que tem sido muito proveitoso, tem sido uma participação que tem surtido bastante resultado. Ela sabe da importância que ela já tem feito e daquilo que ela já tem realizado aqui na nossa comunidade. Eu quero aproveitar já, então eu vou engatar aqui as próximas perguntas aqui, que já trabalham um pouco mais a questão da qualidade de vida e tem uma relação com a aula que ele vai dar do previdenciário. Então, assim, qual é a relação das PICs com a paz, com a qualidade de vida, uma aposentadoria tranquila, próspera, focada na continuidade do desenvolvimento pessoal, é uma das perguntas. E a outra pergunta é, quais as dicas que você deixa para os usuários do SUS e também os servidores públicos, que são o nosso público, né, do cuidado das PICs desde o início, em nome do Sejusc de Cabralha. Bom, ótimo. Em relação aí a questão da relação das PICs com a paz, né, e a qualidade de vida. Um ponto interessante Um pouco tu já respondeu, eu né? Já até um pouco falei, tu já falou, né? Mas eu gostei do enfoque aqui, que eu às vezes não tinha nem pensado nisso, que é qualidade de vida e uma aposentadoria tranquila, né? Próspera, focando na continuidade de desenvolvimento pessoal. Bom, isso é interessante. Se aposentar não vai morrer, né? Doutora Ana que o diga, né? O que eu acho interessante é que nós, brasileiros, não temos uma cultura previdenciária de você poupar para o futuro, né? Talvez isso seja uma questão cultural ou educacional. Teria que aprofundar um estudo em relação a isso. Mas o que eu observo daquilo que chega ao escritório de advocacia é que as pessoas estão despreparadas, né? Ou as pessoas não têm os seus recolhimentos integrais ou não têm a documentação necessária. Vamos lá.
quando a gente fala das PICs, a gente fala de ferramentas que fazem com que as pessoas organizem a sua vida material e espiritual. É aquele voto lá naquele Feng Shui que você às vezes precisa ter, né? Aí você pensa assim, eu tenho que organizar a minha Olhar casa. para todas as áreas do desenvolvimento. Todas as áreas. Eu vou organizar a minha casa interna primeiro para depois. Deixa eu só esclarecer uma coisa para o pessoal. A doutora Tarcísia Fonseca, que é a nossa juíza, pegou consultoria com a nossa professora Luceni e ainda teve a Laine para levar umas plantinhas lá para melhorar o ambiente, deixar o ambiente mais saudável no fórum, né? Um abraço para a Laine também. Muito importante isso. Então, amigo Diego, o que ocorre? Se as pessoas não estão organizadas material e espiritualmente, isso também vai ter um impacto no futuro. O que nós temos que aprender é que nós temos que nos preparar para a velhice, porque nós trabalhamos num mundo capitalista. No mundo capitalista você é força de trabalho, você faz a máquina girar. Só que você tem um prazo de validade, você tem um tempo para você trabalhar, que é o tempo que biologicamente o seu corpo suporta. Então seria mais ou menos como nós podemos olhar para uma vida em abundância dentro de um contexto capitalista. Sim. Dentro de um contexto neoliberal. A gente precisa olhar para isso, né? E o mais interessante também é que as PICs faz com que você entre em uma auto-organização, né? As pessoas têm que começar a meditar um pouco sobre aonde ele está, né? De onde ele veio e para onde ele vai, dentro de um viés de autodesenvolvimento, certo? Dentro de um viés de qualidade de vida. Então, o que eu estou buscando? Quais os objetivos para eu chegar lá? Então, isso é importante. Aí eles vão utilizar as várias ferramentas que as práticas integrativas traz, né? Que você mesmo conhece. Tem pessoas que precisam de uma abordagem, eu acho, mais incisiva, como a constelação familiar, que vai trabalhar algo mais profundo. Tem outros que às vezes precisam da abordagem ali do floral, né? da acupuntura, dos pontos de acupuntura. Então, automassagem, tudo vai depender da necessidade que a pessoa está buscando, né? Em relação à aposentadoria, isso é importante porque você começa a trabalhar a aposentadoria quando você começa a conquistar determinados níveis de desenvolvimento pessoal. Maravilha. Então, quando você começa a buscar determinados níveis de desenvolvimento pessoal, você desperta para a necessidade de você trabalhar uma previdência. O que é a previdência? Prever, preparar, prever e precaver para o futuro, né? Então, as pessoas estão muito focadas, às vezes, em pensar assim, não, se eu atingir a velhice, eu tenho direito à aposentadoria. Você tem direito a um benefício, que aí se chama LOAS. É um benefício assistencial para quem é baixa renda. Mas a aposentadoria, ela é financiada. Para você ter direito, você precisa contribuir. Ela tem um caráter contributivo. Não é imposto, mas é um caráter contributivo. Então, o que acontece? Eu não sou baixa renda, não contribuo para a Previdência, eu vou ter problemas no futuro. E eu tenho que achar uma forma de resolver agora esse problema. Então, às vezes esse problema ele vem de uma questão interna, de um conceito, de uma vivência, de uma experiência. A gente vê muita dificuldade na aposentadoria em relação aos profissionais liberais. Os profissionais que são empresários, que atuam de forma liberal, eles têm mais dificuldade, porque eles não trabalham essa prática, né? Pessoas que às vezes estão empregadas, eles automaticamente já são obrigados a contribuir, porque é retido na folha. Mas essas pessoas também, por uma vida, talvez ter uma vida corrida, de muitas dificuldades, de muitos conflitos, acaba descuidando às vezes de uma busca de prova documental. Então isso vem de uma rotina de conflitos, seja externo, no local de trabalho, conflito familiar, e as pessoas acabam deixando de lado essa parcela do seu planejamento de vida.
Porque a aposentadoria ele tem que ser um planejamento de vida, porque você contribui agora para você usufruir quando você estiver na sua velhice, que é o que vai te sustentar, é o que vai te dar uma condição de você, né, continuar mantendo a sua família, né? Então eu acho que esse é o ponto principal, né? E a dica que eu deixo aqui para os usuários do SUS, os servidores e os demais ouvintes, né, aqueles que estão nos assistindo, em relação à questão dos métodos autocompositivos, é que a gente fala, eu uso a fala aqui de um juiz que eu assisti uma vez, ele falando sobre o Sejusc itinerante. Ele falou assim, a melhor sentença nunca vai refletir o real interesse das partes do que o acordo. Nossa, que profundo, Max. Por mais que o juiz dê a melhor sentença que ele possa dar, porque a sentença sempre vai ter um vencedor e um perdedor. O acordo, o Todo perdedor mundo se ganha. anula, todo mundo ganha. É forte isso, hein? Então, Muito inspirador, hein? então a melhor sentença não é capaz de refletir os interesses 100% das partes. Sempre vai ter um que vai se beneficiar. Então o acordo é importante por isso. O método autocompositivo é importante por isso, porque ambas as partes vai ver que os seus interesses foram valorizados, que os seus interesses que foram os protagonistas do procedimento judicial. Eu acho que isso é o caminho para uma sociedade mais democrática, até porque era muito utilizada a mediação, os métodos autocompositivos na Idade Antiga, né, em Roma, na Grécia. Por quê? Porque era uma forma de democracia que naquela época servia bem à comunidade. E hoje nós estamos vendo que essa forma também é o que mais traz resultado. Tanto que, se observar, países em guerras sempre se busca por um país que vai fazer a mediação, que vai fazer a interlocução sobre os interesses de cada país. Aí entra a ONU no meio para tentar negociar acordos internacionais, acordo de paz, cessar-fogo, através de uma mediação. Que profundo, hein? Eu agradeço, né, essa oportunidade e não vamos parar por aqui, né? Sempre vamos ter aí cada vez mais educação popular, restaurativa, integrativa, sistêmica. Olha o nível do conhecimento que é ofertado aqui no Sistema Público de Cabralha. E uma coisa que tu não comentou, Max, é que essa primeira parte da live, onde tu fala o dispositivo autocompositivo que foi criado, não é todo município de interior que tem, então torna Cabralha um município de destaque entre os municípios pequenos. Sim. Nós temos o Sejusc, né, em várias comarcas do estado, mas as comarcas menores elas sofrem porque você conseguiu o acordo é apenas uma parte do procedimento. Mas o que fazer quando aquela parte descumpre o acordo, né? A gente precisa ter uma ferramenta que chama execução de cumprimento de sentença. E aí é que entra, né, a questão do Sejusc, que tem uma abordagem menos burocrática no município, né? Principalmente eu posso dizer em experiência que tenha um juiz atuante como a doutora Tarcísia, que está preocupado também com o bem-estar da população. É aí que o Sejusc entra, buscando alternativas, né, para que esse cumprimento de acordo ele possa ser efetivo na vida das partes. O Sejusc entra convocando as partes novamente para uma nova conversa, uma reunião, para explicar os prejuízos, quais são as consequências daquele que descumpre o acordo, né? O que ele pode responder judicialmente, o que não pode. Então isso é que é importante. E depois a gente acaba criando uma cultura, né? Vai chegar um tempo em que as pessoas vão passar a ter essa cultura de resolver o litígio por meio do acordo, por meio dos métodos autocompositivos, que eles vão ver que traz mais benefício para eles, né? Além daqueles benefícios que eu falei, que são os benefícios materiais e financeiros, o principal é tempo, que é um capital intangível, e
o benefício sentimental e psicológico. Que eu acho que isso não tem dinheiro que pague. Não tem nada que recupere isso. Eu acho que nós, sistemicamente, podemos dizer até uma frase de solução. Que bom que agora eu vejo que nós, sistemicamente em Cabral, temos costureiros espirituais, costureiros energéticos, costureiros sistêmicos que estão costurando a rede de apoio, a rede de ajuda, a rede de atenção psicossocial. Gratidão, amigo. Obrigado, doutor Tarcísio. Agradeço.